Não houve treinamento que pudesse ter me preparado para meu último dia de trabalho. Chega um momento em que você vê algo na cena do crime que te quebra. Quando isso acontecer, não há como voltar atrás. Lembro-me de entrar naquele lixão de um complexo de apartamentos. Pensei que fosse mais um caso rotineiro, um homicídio relacionado com drogas ou dinheiro. Como eu estava errado. Fiquei grato por outro investigador ter sido designado para o caso junto comigo. Aparentemente, ele era um dos caras mais antigos da polícia. Em um lugar minúsculo como aquele, eu tinha sorte de conseguir companhia enquanto trabalhava. Ele já estava trabalhando quando entrei na cena. Se agachou ao lado da mesa da cozinha, inspecionando um cotonete próximo ao rosto. Sua mão livre arranhou entre tufos de seu cabelo penteado para trás. Seu olhar mudou para mim, depois que uma das tábuas envelhecidas do piso rangeu sob meus pés. Seus olhos claros estavam frios. Ele não sorriu, deixando seu rosto sem graça. Estou muito feliz por você finalmente estar aqui. Esse lugar parece chato de se investigar sozinho. Você é o Bob, né? Ele disse. É isso mesmo. Desculpe por estar atrasado. Qual é seu nome mesmo? O despachante me falou por telefone, mas não me lembro. Eu perguntei. Anderson. Ele respondeu. É isso. Bem, prazer em conhecê-lo. Já encontrou alguma coisa interessante? Perguntei. Ele disse que sim, enquanto colocava o cotonete em um saco de evidências. Por que diabos os policiais estão no andar de baixo? Perguntei. Eles deveriam estar do lado de fora da porta. Algumas crianças vão entrar correndo no corredor e contaminar todo o maldito lugar. Eles até tentaram ficar aqui por um tempo, mas não conseguiram suportar. Alguns deles foram os primeiros a chegar ao local depois que os vizinhos relataram os gritos. Anderson disse. Então, eles vão ficar lá embaixo enquanto a gente examina o lugar? Falei incomodado. Acho que você vai entender quando olhar para dentro do quarto. Ele disse enquanto passava a luva no balcão da cozinha. Eu mesmo não voltaria lá até você chegar. Ele apontou para o outro lado da sala, onde a única porta na área principal estava entreaberta. O espaço compartilhado entre a cozinha e a sala onde estávamos não continha nenhum detalhe que chamasse minha atenção. Lixo transbordando, caixas vazias de comida congelada no balcão, algumas gavetas abertas. Nada que você não esperaria ver em um lugar como aquele ou em qualquer outro lugar. A única coisa anormal era a temperatura. É uma maldita sauna aqui. Há quanto tempo você está aguentando isso? Perguntei a Anderson enquanto tirava meu paletó. Devia estar mais de 40 graus. Quem quer que morasse ali devia estar gastando uma parte pouco saudável de sua renda se escondendo do ar gelado do lado de fora. Honestamente, eu não tenho certeza. Tempo suficiente para saber que temos muito trabalho pela frente essa noite. E desculpe pelo calor. Abri todas as janelas, mas não pareceu fazer muito efeito. Anderson disse. Dane-se. Eu esperava voltar a tempo para ver o final do jogo, mas enfim. Por onde devo começar? Perguntei. Ele se levantou e examinou brevemente a sala. Bem, estou aqui há tempo suficiente para saber que não há muitas evidências físicas, sem sangue, sem armas. A coisa toda, na verdade, aconteceu dentro do quarto. Podemos muito bem continuar a partir disso. Ele falou. Tudo bem então, eu disse, enquanto colocava minha segunda luva de borracha. Vamos ver a carnificina. Ele me interrompeu enquanto eu atravessava a sala em direção ao quarto. Colocou as mãos nos meus ombros e parou ali me bloqueando. Olha, apenas certifique-se de que você está pronto para isso. É muita coisa para absorver, ok? Até aquele momento, eu ainda tinha certeza que já tinha visto de tudo. Já fui avisado sobre sangue e brutalidade muitas vezes antes. Eu tinha visto todas as coisas terríveis que as pessoas eram capazes de fazer. Passei por ele e empurrei a porta do quarto. Foi naquele momento que descobri
O quanto eu estava errado. A maior parte do quarto era composta de sangue. Suponho que as partes onde o sangue secou foi apenas substituído por carne para preencher. Limpei o suor que se formava na minha testa na manga enquanto olhava para Anderson. Parecia que, de alguma forma, o quarto estava ainda mais quente do que a sala. Eu estava totalmente vulnerável. Tentei avisar você, ele disse, mas olhe de novo. É importante que você veja os detalhes em tudo isso aqui. Prendi a respiração enquanto olhava para trás. Ele estava certo. Havia muito mais. Era notável o desenho no chão, em um círculo perfeito que havia sido pintado ao lado da cama, como se alguém tivesse um compasso gigante para desenhar. Parecia grande o suficiente para eu deitar lá dentro sem tocar em nenhuma das bordas externas. As linhas da estrela dentro do círculo eram nítidas. Quanto às peças de ligação, onde o sangue parecia secar, não eram apenas pedaços de carne. Eram partes inteiras de um corpo do tamanho de uma criança. 3 antebraços, uma canela e a maior parte da coluna. Todos eles cuidadosamente separados de qualquer corpo ao qual originalmente pertenciam e, seja lá quem foi, fez isso perfeitamente. Se você ainda não entendeu minha descrição, era um pentagrama de sangue impecável, exibido sobre um piso de madeira envelhecido. Anderson disse ao meu lado: "Você consegue ver arte nisso, não é? Quer um segundo para respirar?" "Não, eu estou bem." Eu menti. "Você sabe onde estão os corpos de verdade, sabe? Ou pelo menos o que sobrou deles?" Perguntei. "Sim, tudo o que não tá aqui tá ali atrás do outro lado da cama. Eles são os 2 filhos da mãe solteira. Se você for dar uma olhada lá, certifique-se de estar pronto. Você não vai gostar mais do que isso." Parei perto da cama e me inclinei para o outro lado. O que ele disse era verdade. Não olhei por muito tempo. Qual era o nome da mãe?" Perguntei, enquanto tentava acalmar minha respiração. "Martina Guerreiro," ele disse. "O pai está na cena?" Perguntei. "Não, ele morreu há alguns anos. Desde então, foi só coisa ruim para essa pequena família." "Algum sinal de entrada forçada?" "Nada que eu tenha visto. Você olhou?" "Não, estou deixando todo o trabalho preliminar para você. E acho que o corpo da mãe está no banheiro." Apontei para a porta pendurada nas dobradiças ao lado da cômoda. "Você entendeu tudo já, hein, Bob?" ele falou. Voltei passando pelo pentagrama com a visão fixa nos pés. Vi as marcas de sangue perto do meu sapato quando passei. Não pude deixar de me perguntar o quão altos os gritos deveriam ter sido. Quanto tempo demorou até que os vizinhos finalmente ligassem para a polícia. Parei do lado de fora do banheiro. A negatividade irradiava daquele pequeno espaço com tanta força que dava quase para vê-la. Voltei-me para Anderson, precisando ganhar mais tempo do que qualquer coisa. "Então, o que você acha que temos aqui? Uma mãe solteira sem sorte que está cansada de criar 2 filhos sozinha há muito tempo? Talvez ela esteja cansada de pegar o ônibus todos os dias para trabalhar por um salário mínimo em um dos bairros ricos do outro lado da cidade?" Falei. "Isso mesmo," ele respondeu. "Então, a partir daí ela começa a perder o controle. Não tem tempo livre ou muita vida social fora os filhos, sem marido, sem amigos de verdade com quem conversar. Ninguém percebe o quão maluca está ficando até que acaba fazendo toda essa merda?" Falei, fazendo um gesto com a mão sobre o pentagrama. Ele continuou olhando para mim. Ainda assim, seu rosto permaneceu desprovido de emoção. "E daí ela chega ao ponto de sacrificar seus filhos e usar seu sangue e partes de corpos para fazer uma merda de um pentagrama perfeito no chão," terminei dizendo. Ele desviou o olhar de mim e olhou para a bagunça sangrenta. Deu um passo um pouco tímido e ficou ali imóvel. "Olha, eu diria que é uma boa conclusão para o investigador que entrou no local há poucos minutos," disse ele.
Há um pouco mais do que isso, no entanto. Veja. Ele pegou um livrinho preto que estava em um dos triângulos da estrela do pentagrama. Não devo ter notado isso no breve tempo que me permitia examiná-lo. Ele estendeu o livro para mim. Abra, Anderson falou. Minha mão tremia quando peguei o livro nas mãos. A capa era feita de couro e fechada por um pequeno cordão de algodão. Virei o livro e li a pequena frase escrita: Meus pequenos segredos sujos. Abri relutantemente, sem querer realmente ver o que estava escrito. A escrita preencheu cada linha das primeiras páginas. Comecei desde o início. O texto dizia: Não sei mais para onde ir. Parece que tudo o que digo ou penso, ele sempre pode ouvir. Quando ele chegou, pensei que meus sonhos haviam se tornado realidade, mas ele não é quem parecia ser. Interrompi a leitura. Que diabos estou lendo? Olhei de volta para Anderson, que não havia saído do seu lugar. Ele ainda olhava fixamente para o pentagrama. Também tem algo escrito no chão, ele disse. Olhe nas bordas internas, consegue ver? Deixei meus olhos percorrerem lentamente o chão de volta ao pentagrama. Para meu azar, ele estava certo sobre outro detalhe que eu não tinha visto. Palavras e símbolos, a maioria dos quais não reconheci, estavam gravados na madeira, como se alguém os tivesse esculpido perfeitamente no chão, depois de todo o caos ter acontecido. Eu sei que você não consegue ler muito, ele disse, mas observe a caligrafia das palavras que você reconhece. Consegue notar algo estranho nisso? Anderson me questionou. Eu vi do que ele estava se referindo. Era algo que seria melhor deixar para os especialistas, mas certamente parecia diferente do que estava escrito no livro. Não só era mais elegante, como também o estilo da escrita parecia claramente de uma mão diferente. Então, ela tinha um cúmplice, talvez? E eles começaram a escrever essa merda depois que terminaram o pequeno sacrifício? Perguntei para Anderson. Eu diria que sim, ele respondeu. Folheei as páginas do livro até terminar a escrita e li a última linha, que dizia: Eu nunca deveria tê-lo deixado entrar. Não pense que ele irá embora. Fechei o livro e o devolvi delicadamente a Anderson. Ele o colocou no chão ao lado dele e começou a seguir a escrita gravada no chão com o dedo. Bom, agora eu vou no banheiro, pra ver o que tem lá. Você vai me avisar antes de eu ir pro banheiro agora? Perguntei, esperando que ele fosse me falar de novo para ter cuidado com a cena. Mas ele respondeu: Na verdade, não olhei lá para ser sincero. Ela se trancou e os policiais tiveram que arrombar a porta. Disseram que havia tanto sangue lá dentro quanto aqui fora. Vou contar isso como meu aviso, falei. Parei do lado de fora da porta uma última vez. Eles devem ter se esforçado muito para entrar aqui, porque aquela porta havia levado uma surra. Ela quase caiu das dobradiças quando eu a puxei em minha direção. A mulher estava ali, sentada ereta contra a parede de gesso envelhecida, suas palmas voltadas para cima ao lado do corpo. Longas linhas vermelhas foram cortadas em seus pulsos. O sangue se acumulou ao redor de sua metade inferior. Seus olhos estavam tristes, desesperados e desbotados. Vou deixar você cuidar do banheiro, então, Anderson disse. Vou ver o que mais posso descobrir aqui. Muito parecido com a sala, o banheiro parecia praticamente intacto, exceto por um tubo de batom que aparentava ter caído e rolado contra a banheira. Tudo parecia estar em ordem. Ela havia tirado sua vida sem muita luta ou indecisão. Andei na ponta dos pés sobre os azulejos intocados. Ao lado da mão direita da mulher, vi o que ela havia usado para fazer a ação. Um caco de vidro estava logo abaixo de seus dedos. Impressões digitais ensanguentadas por toda a parte. Olhei para o espelho onde faltava uma peça no canto inferior esquerdo. Parecia um encaixe, como se você pudesse colocar aquele caco de vidro lá dentro e completar o quebra-cabeça. Outra coisa estava coberta pela mão dela também.
Cuidadosamente, alcancei entre seu corpo e seu braço para pegar. Era um rolo de papel higiênico rasgado e achatado, quase como um pequeno pergaminho de papelão. Marcas vermelhas de dedos estavam por todo lado. Virei e fiquei surpreso com o que vi. Escrito exatamente com a mesma letra do livro, foi feito com batom. Mal tinha espaço suficiente para caber tudo o que queria dizer. Os últimos caracteres foram esmagados no final. Dizia: "Fui longe demais. Ele parece tão bonito, mas ele é o diabo. Me trancou para que ele pudesse pegá-los. Ore pelos meus filhos." Comecei a tremer e quase caí em cima do corpo da mulher morta ao me levantar. "Anderson!" eu gritei quando saí do banheiro. Eu sei que você acha que já entendeu tudo, mas você não vai acreditar nisso." Falei desesperado. Congelei enquanto olhava para a frente. Um homem mais velho que não reconheci estava na base do pentagrama. Seus olhos estavam perdidos. Ele olhou para mim, parecendo um homem adulto precisando de um abraço. "Quem é você?" perguntei. "Detetive Bradston", ele disse. "Você deve ser o Bob. Desculpe pelo atraso, meu jovem. Fiquei preso no trânsito. Esse lugar parece chato de se investigar sozinho, né? Sei quanto é chato fazer isso sozinho, especialmente num lugar como esse." "Onde está o detetive Anderson? Preciso mostrar uma coisa a ele." Falei. "Não tem nenhum detetive Anderson no departamento. O despachante me disse que era um trabalho para 2 homens, só você e eu." Ele disse. Estremeci quando um vento de inverno percorreu o apartamento. Como a sala ficou fria de repente. Até a próxima. Obrigado.